A Bíblia diz no livro de Gênesis, no capítulo 22, nos versículos de 1 a 24. Depois destas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Então, tá bem claro que Deus pôs Abraão à prova. Se as bênçãos de Abraão são para nós, os testes, as provas, as lutas, os desafios também são para nós. Porque se ele é o pai da fé, nós devemos, como filhos espirituais, desenvolver a nossa fé. E a fé é que nem músculo, tu vai ter que treinar, tu vai ter que ter força, tu vai ter que ter resistência, né? Então o que acontece? Nós também seremos postos à prova. O Senhor diariamente nos pede para que a nossa fé seja testada, posta em prática, provada. 2. Deus continuou: pegue o seu filho único, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali, ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Pegue o teu filho único. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Abraão está recebendo um dos testes mais difíceis pelos quais um ser humano pode passar, que é levar seu filho, seu único filho, aquele filho que tu ama, para oferecê-lo em holocausto. E aí diz que é para levar para a terra de Moriá. O que é Moriá? Moriá é Deus viu, Deus escolheu, visão de Deus. Foi o que eu achei. Holocausto. O que é holocausto? Holocausto é um sacrifício, né? Sim. Mas um sacrifício em que tudo era queimado. Era totalmente queimado, destruído, aniquilado. Não sobrava nada. Só o pozinho. Só a cinza. Esse é o holocausto. Não sobra nada. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada. Lembra? Nós tínhamos que ter marcado quantas vezes Abraão madrugou para obedecer ao Senhor, né? Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Então tu percebe que homem, né? Forte, obediente, saudável, que era Abraão. Quantas vezes de madrugada ele mesmo preparou o jumento, ele rachou a lenha, ele obedeceu, foi para o lugar, ativo, admirável, né? Aí eu tenho que falar para vocês uma coisa. Ele foi, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar. Qual era o lugar, tu lembra? Moriá, né? E aí, pesquisando também, a gente sabe que a distância é mais ou menos 72 quilômetros. Caminhando. Agora, ele estava com jumento, mas a gente não sabe se ele estava no jumento, se o guri estava no jumento, se ele colocou as cargas, não se sabe. Mas esse cálculo aqui é
para caminhar 2 dias, 72 quilômetros, de Berseba, né, onde ele estava, o lugar do juramento, da aliança que a gente viu, e para Moriá, que é um dos montes que tem em Jerusalém, que atualmente é onde está o Domus da Rocha, no Monte Moriá. Deixa assim. 4. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Aí eu tenho que destacar para vocês esse terceiro dia. O Senhor Jesus ressuscitou no terceiro dia. Depois de morto e sepultado, ele ressuscitou ao terceiro dia. Então, uma simbologia. Isaac, eu moro em Porto Alegre, agora aqui vocês estão ouvindo o barulho, né? Então, assim, ó, é uma simbologia, uma comparação, uma analogia com o sacrifício de Jesus. Então, qual é o Filho único de Deus? Jesus Cristo. Ele morreu, ele foi sepultado e ao terceiro dia ele ressuscitou. Então, o único filho de Abraão, Isaac, seria sacrificado. E ali, ó, quando é que ele chega? No terceiro dia. Seguindo aquele cálculo que eu falei, que em 2 dias, né, de caminhada. Ergueu os olhos e viu o lugar de longe. 5. Então disse aos servos: esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Então, que interessante. Ele deixa bem claro que depois da adoração, ele voltaria. Então, depois de ter adorado, nós voltaremos. Aí a gente pensa, ele era profeta, né? Ele estava profetizando. Esse era o desejo do coração dele. Adorar e voltar. 6. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Aí ele fala: tem a lenha, tem o fogo e tem a faca. Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Aí o que eu tenho que falar para vocês? Deus proverá para si o cordeiro. João Batista disse de Jesus, né? Sobre Jesus: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tu tá vendo? Quando Jesus ressuscitou, tudo fez sentido. Porque ele tinha que ser morto, sepultado, sacrificado. Ele tinha que ser entregue por nós, no nosso lugar. Então, a Bíblia diz, né, que se o grão de trigo não morrer, fica só ele. Mas se ele morrer, ele vai dar muito fruto. Então, Jesus tinha que morrer para que nós pudéssemos nos converter. Para que Deus, que tinha um único filho, seu filho unigênito, pudesse ter muitos filhos e muitas filhas. Que Jesus pudesse ver o fruto do seu penoso trabalho. Então, o grão de trigo tem que morrer, quer dizer, tem que entrar na terra, tem que ser plantado, semeado.
Quando Jesus ressuscita, ele levanta da terra, ele ressuscita, ele vive de novo. Então, esse sacrifício de Isaac é uma analogia, uma alegoria, uma simbologia do sacrifício de Jesus. Então, quando ele pergunta sobre o cordeiro para o holocausto, é um tipo de Jesus. Porque Jesus é o Cordeiro de Deus, Cordeiro puro, perfeito, imaculado, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o Cordeiro que foi morto e imolado antes da fundação do mundo. Vimos que no momento do pecado, que Adão e Eva quiseram cobrir a sua nudez com folhas de figueira, o Senhor os cobriu com pele. Então o cordeiro foi morto para que aquela pele cobrisse a nudez, o pecado, a vergonha de Adão e Eva. Então é isso que a gente interpreta deste versículo, o cordeiro que foi morto e imolado antes da fundação do mundo. Porque sim, eles estavam no paraíso, estavam no Éden, né? E eles tiveram que abandonar o Jardim das Delícias e ir povoar a terra, o mundo, né? Gente, desculpa, mas deve estar acontecendo alguma coisa aí que tem muito barulho, né? Então eu vou falar um pouco mais alto, tá? Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Então, quando Abraão responde para Isaac, Deus proverá, ele está, vamos dizer assim, dando o atestado, o testemunho da sua fé. Quer dizer, Deus proverá, é Deus que vai fazer, é a providência divina, é a ação de Deus. Deus proverá. E o Deus proverá é para mim, é para ti, é para todos nós. Eu não consigo, eu não posso, eu não sei, eu não entendo. Mas Deus proverá. Eu não tenho, Deus proverá. Essa é a nossa resposta diante da escassez, da dificuldade, da incapacidade, da incompreensão. Deus proverá. Deus proverá. E é muito interessante quando ele fala lenha. O que lenha é? Madeira. O que madeira é? Árvore. E o que a árvore é? Uma semente. Ou, o que é uma semente? Dentro do fruto. Então, o processo da vida, né? Tudo isso tem uma simbologia na lenha, no fogo, na faca, no cordeiro. Tudo. Nós precisamos ser essas árvores. Aquele que medita na palavra do Senhor, ele é como uma árvore. E as raízes estão lá no fundo, fixadas, enraizadas, fortificadas, alimentadas. E aí, ela não sente o calor. Ela fica verde, firme, ela dá fruto. E dentro desse fruto tem semente. Então, tudo isso é o ministério, a obra de Jesus. Nós recebemos essa semente divina espiritual que nos salvou. Mas para isso, Jesus teve que morrer. E Isaac estava sendo, vamos dizer, preparado para o holocausto, para o sacrifício. E os dois seguiam juntos. Isso também, né? O Deus que nós servimos é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus de Abraão, Isaac e Israel, né? Então os dois seguiam juntos, pai e filho. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Então, o que Deus tinha indicado? Ir para o Monte Moriá, né? Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaac, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Então, de novo, lembra? Lenha, madeira ou madeiro. O Senhor Jesus foi deitado no madeiro. E o fogo de Deus, né, o fogo consumidor, o fogo da santidade e da justiça. Meu Deus,
porque me desamparaste. Tudo aponta para o Cristo, tudo aponta para o Cordeiro de Deus. E, estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão! E ele respondeu: eis-me aqui. Aí eu fico assim chocada, desde criança eu fico pensando nisso. Isaac não gritou, não chorou, não esperneou, não fugiu. Não tem. O que ele fez? Fez uma pergunta. Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? A resposta do pai o satisfez. Esse menino, esse rapaz, era o filho de Deus, era o filho da promessa, era o filho prometido, porque ele aceitou, ele obedeceu, ele se entregou, ele se rendeu. Vocês conseguem entender? E aí é uma intervenção divina, uma voz do céu. E ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Então, olha só, agora eu sei que tu teme a Deus. Então, o que acontece conosco? Quantas vezes nós somos provados e reprovados? Quantas vezes nós somos provados e aprovados? Quantas vezes tu passa pela prova e tu vence? E quantas vezes tu passa pela prova e tu sucumbe, tu falha, tu vacila? Então, o que Deus está falando aqui? O anjo do Senhor. É o próprio Deus falando, é o Senhor falando. Agora eu sei. Tu teme a Deus. Agora eu sei. Agora tá claro. Agora tu aprendeu. Agora tu pode ser chamado do pai da fé. Porque tu não negou o teu filho, o teu único filho, o filho da promessa, o mais caro, o mais valioso, o mais importante, o amor da tua vida, como ele disse, a quem você ama. Então o que quer dizer? Que Abraão amava mais a Deus, porque Abraão acreditava que Deus iria ressuscitar Isaac. Nem sabia muito bem o que era a ressurreição. Mas o que Deus fez? Deus ressuscitou Jesus. Por isso, o nosso evangelho, a nossa fé, a nossa crença é uma cruz vazia, porque ele não está crucificado. É um túmulo vazio, porque ele não está morto. Ele é ressurreto dentre os mortos. Ele vive. Essa é a nossa fé. Esse é o evangelho. E Abraão creu. Ele foi posto à prova pelo próprio Deus. Não é o que está escrito na tua Bíblia? Que Deus colocou Abraão à prova? Agora, Abraão foi aprovado. Ele recebeu o selo. Sim, tu me teme, tu me ama. Tu me ama mais do que o teu filho. Porque isso acontece conosco. A gente pede a bênção e Deus nos dá, porque Ele é o abençoador. E a gente se apaixona, se encanta, idolatra a bênção e deixa o abençoador de lado. Se encanta, se apaixona, idolatra a criação, né? E esquece do Criador. Só que aqui, Abraão foi provado para ver se ele amava mais a Deus que deu Isaac ou ele amava Isaac. Abraão, vamos puxar aquele finalzinho ali?
Pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres, entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Aí a gente pensa assim, ué, mas não era o cordeiro? O cordeiro de Deus é Jesus. Aí o carneiro é uma forma de indicar os outros sacrifícios, ou sacrifícios menores, secundários, que sim, o povo começaria a fazer, né, de uma forma sagrada, ritualística, faria parte do culto, da liturgia. Então, a gente vê aqui que é uma substituição, tá? O carneiro, não o cordeiro, o carneiro, tá? 14. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então, o que as pessoas falam? O Monte Moriá é o monte onde Deus proverá. Então, o significado é Deus viu, Deus escolheu, visão de Deus. Esse era o Moriá. A partir do momento que Abraão sacrifica Isaac no monte Moriá, esta resposta, essa frase, Deus proverá, se torna o nome do monte, entendeu? Então, às vezes, tu vai procurar significado de Moriá, Deus proverá, mas tem essa explicação, que o nome passou a ser identificado, atrelado ao que ocorreu neste monte. Deus proverá. E Deus proveu, né? Deus proveu. E é o monte do templo. Salomão construiu o templo nesse monte. E atualmente, né, eu falei para vocês, o Domus da Rocha está neste monte. Falei certo? A mesquita, né? 15. Então do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Então aqui o que aconteceu? Houve uma reafirmação da promessa, da aliança, da bênção de Deus para Abraão. As estrelas dos céus e a areia do mar. Tu consegue contar? Todos nós, todos os homens e mulheres salvos, convertidos, perdoados, redimidos, ao longo da história da humanidade. Como a Bíblia diz, desde o justo Abel. Tu acha que dá para contar? As estrelas dos céus e a areia do mar. Foi isso que Deus disse. E ainda tem gente para completar essa conta. Por isso nós estamos aqui no YouTube lendo a Bíblia diariamente. Por isso nós pregamos o Evangelho, por isso nós oramos. Porque nós queremos muitas estrelas no céu e muitas areias no mar, na praia. Isso é uma simbologia para cada um de nós, que é filho e filha de Deus. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Aí tu tem que interpretar que é espiritualmente, né? Todos aqueles que se convertem fazem parte dessa família. E a gente não pode esquecer a vitória sobre os inimigos. Porque sim, existem inimigos, né, territoriais aí, vizinhos, exércitos, nações, mas o maior inimigo a ser vencido é a morte. E
nós precisamos vencer principados e potestades. O Senhor Jesus venceu, os expôs publicamente, mas nós diariamente os vencemos quando resistimos às tentações, quando dizemos não para nossa carne, quando dizemos não para o nosso eu, para o mundo, quando repreendemos, amarramos e expulsamos Satanás, os demônios, os espíritos caídos, imundos, maus. A nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra inimigos de carne e osso, não, é contra principados e potestades que atuam nas pessoas. 19. Então Abraão voltou para onde estavam os seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Então olha que legal, ele tinha falado no 5, esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá e depois de termos adorado voltaremos para junto de vocês. Aí no 19, Abraão voltou para onde estavam seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Então, a obediência de Abraão permitiu que Isaac não fosse sacrificado. A voz de Deus interveio. Abraão, não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora eu sei que tu teme a Deus, que tu me ouve, que tu me obedece. Tu foi capaz de me oferecer o teu filho, ou tu não me negou o teu filho. Aí a gente tem que pensar, essa voz é a voz de Deus. E Abraão identificou. Abraão, eis-me aqui. Aí eu te pergunto, eu me pergunto, eu tenho ouvido a voz de Deus? Tu tens ouvido a voz de Deus? Qual é a voz que te guia, que te direciona, que te aconselha, que te mostra o caminho? Qual voz tu obedece? É a voz do teu eu, do teu coração, da tua mente, da tua vontade, da tua carne, da tua natureza? Dos outros? Do mundo? De Satanás? Dos demônios? Dos tentadores? Qual voz? Porque a obediência de Abraão permitiu que ele ouvisse a voz do céu, a voz de Deus. Então, se nós formos obedientes, nós também escutaremos a voz, porque a gente ouve e obedece. Essa é uma lição de Abraão para nós. Porque se em Abraão nós somos benditos, abençoados, isso é algo que nós podemos viver. Ouvir a voz de Deus e obedecer. 20. Passadas estas coisas, foram dizer a Abraão que Milca também tinha dado à luz filhos a Naor, e irmão de Abraão. Uz, o primogênito, Buz, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Casside, eu não sei, Azo, Pildas, Gidlaf e Betuel. Betuel gerou Rebeca. Milca deu esses 8 filhos a Naor, irmão de Abraão. A concubina de Naor, cujo nome era Reumá, lhe deu também à luz filhos: Teba, Gaã, Taaz e Maaca. Então, assim, ó, são vários nomes. É uma genealogia. São os descendentes de Naor, irmão de Abraão. Aí eu destaquei algumas, né? Alguns nomes que eu achei significativos. Milca, que significa conselho. Então, era a esposa do irmão de Abraão, conselho. Naor estava indignado e irritado. Esse é o sobrenome o significado do irmão de Abraão. Betuel, homem de Deus. Rebeca, beleza, encanto, ou aquela que embeleza ou aquela que encanta.
tá? E aí nós temos que saber que Rebeca vai ser a esposa de Isaac. Só que aí a Rebeca é da família. Ó, Betuel gerou Rebeca. Então, o homem de Deus gerou uma beleza, um encanto, aquela que embeleza, aquela que encanta. Então, Rebeca era sobrinha de Abraão de segundo grau, né? Ela era filha do filho do irmão de Abraão. Quemuel me chamou a atenção. Congregação de Deus, Assembleia de Deus. E Pildas. Quando eu dava aula, tinha um personagem que se chamava Pildas. E quer dizer fogo, chama e lâmpada. Então, esse foi, vamos dizer assim, o resumo da genealogia. Porque temos os descendentes de Abraão, né? Ismael e Isaac. E temos os descendentes do irmão de Abraão, que é Naor, o irritado ou indignado. Se tu gostou desse vídeo, eu te peço para curtir, comentar e compartilhar. E se tu não for inscrito do canal, te inscreve.